Liturgia do dia 27 de junho de 2022, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso entre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 49. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto todos vós, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus. Assentado difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti?
É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais alguém para salvar-vos, sem que haja mais alguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus, que esqueceis o Senhor Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto da primeira leitura, esse oráculo foi preparado pelos 6 anteriores. A repetição progressiva da expressão triplo ou quádruplo, 3 ou 4, criou expectativa e preparou os leitores para a mensagem que hoje escutamos. Yahvé não é um simples Deus nacional de Israel, semelhante a deuses, mas é o Deus de todos os povos, o juiz e senhor da história. Por isso pede contas a cada um deles. São enumerados 7, o número perfeito, que indica a totalidade dos povos. O monoteísmo dá um passo decisivo. O deutero Isaías definirá melhor essa universalidade de Deus. A denúncia dos pecados de Israel é seguida pela recordação dos benefícios divinos. Seguem-se as ameaças contra o pecado e, concretamente, apresentado na alteração das relações de justiça e de respeito entre os homens, a substituição das pessoas por coisas, a opressão dos pobres, a perda da dignidade nas relações. A violência das ameaças devia levar o povo a voltar-se para Deus. Em vez disso, revolta-se contra o profeta. O castigo torna-se inevitável, mas ao menos para nós, o Salmo abre uma perspectiva de esperança, pois termina apontando a relação feliz entre Deus, que mostra a salvação, e o homem, que honra a Deus, avançando pelo caminho reto. No texto do Evangelho, Jesus decide passar a outra margem, mas antes de executar a sua decisão, ilustra as exigências requeridas a quem o quer seguir.
as exigências da fé. Quem seguir a Cristo, como o escriba, deve saber ao que se compromete, qual o modo de vida que o espera. Quem é aquele que o escolheu? Sabendo disso, há de estar disposto a aceitar os sofrimentos, as adversidades e a paixão como passagens obrigatórias. Foi esse o caminho do Senhor e Mestre, Jesus Cristo. A expressão "as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça" está construída em estilo oriental. Depois de duas imagens positivas, vem uma negativa. Alguns exegetas veem aqui uma alusão ao celibato de Jesus. Não tem casa, não tem família. A expressão Filho do Homem, que aparece pela primeira vez no Evangelho, indica a precariedade de Jesus, o seu ser sem casa nem raiz, sem referência nem refúgio. A contraposição entre Jesus e os mortos indica a ruptura que aquele que vive veio inserir na experiência dos homens. Aquele que é a vida aponta o caminho. Não ter onde reclinar a cabeça para dormir e para morrer é condição para que a vida seja restituída à sua verdade. As palavras duras e polêmicas de Amós ecoam na vida e nos ensinamentos de Jesus. O Mestre Divino usa uma linguagem mais branda e ensina, sobretudo, com o seu exemplo. Mas nem por isso é menos radical. A ganância é fonte de muitos males. Paulo reconhece-o quando escreve: os que querem enriquecer caem na tentação, na armadilha e em múltiplos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Arrastados por ele, muitos se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Amós denuncia a perversão provocada pela ganância, que faz perder o sentido da justiça e o respeito devido às pessoas, transformadas em meios para alcançar determinados lucros. Vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, diz Amós. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, torna-se artigo de troca, é reduzida à escravidão por causa de um lucro miserável. Amós também denuncia o desprezo da mulher, vítima de imoralidade sexual, talvez até por questões de dinheiro e de lucro. Violar uma jovem é uma culpa grave, porque também Deus é ofendido e o seu nome profanado. Os gananciosos perdem o respeito devido a Deus quando oprimem os outros para acumular riquezas. O culto que eventualmente prestarem a Deus não lhes será agradável. Estendem-se ao pé de cada altar sobre as roupas recebidas em penhor e bebem no templo do seu Deus o vinho dos que foram confiscados, denuncia Amós. O profeta alude a refeições sagradas que concluíam certos sacrifícios rituais. Como poderia um tal culto agradar a Deus? Jesus não se deixa impressionar com as ofertas abundantes dos ricos. Apreciava mais a dádiva dos poucos cêntimos da viúva pobre e convidava todos ao desapego do dinheiro. Ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha casa, não tinha bens próprios, não tinha esposa e filhos, não tinha projetos pessoais. Era verdadeiramente pobre e desapegado de tudo. Procurava e fazia a vontade do Pai, e tudo por causa do reino. Se Amós clama por justiça e retidão, Jesus, pela sua palavra e pelo seu exemplo, convida à radicalidade do desapego de tudo, mas também à alegria, à pressa que havemos de ter em possuir o tesouro, a pérola que é o reino, que é Ele mesmo, Cristo. Paulo dá-nos testemunho e exemplo desse desapego radical para tudo possuir. Tudo isso que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo,
Na verdade, em tudo isso só vejo dano, comparado com o supremo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Hoje a Igreja faz memória a São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em 370 e levou vida monástica. Ordenado sacerdote, acompanhou seu tio, bispo de Alexandria, de quem foi sucessor no episcopado em 412. Combateu energicamente as doutrinas de Nestório e teve um importante desempenho no Concílio de Éfeso. Escreveu muitas obras de grande erudição para explicar e defender a fé católica. Morreu em 444. Defensor da maternidade divina da Virgem Maria. Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus, a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem essa expressão. Assim, fomos também instruídos pelos santos padres, em particular, Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa e Consubstancial Trindade. Dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Das cartas de São Cirilo de Alexandria, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Cirilo de Alexandria e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que suscitastes em Alexandria o bispo São Cirilo para proclamar Maria, Mãe de Deus, dai aos que professam a maternidade divina serem salvos pela encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.